Após cortes na ajuda, a Agência Alimentar da ONU anunciou ter recebido uma subvenção de 690 milhões de euros por parte dos Estados Unidos. O Programa Alimentar Mundial da ONU afirmou que este financiamento irá apoiar as suas operações destinadas a mais de 38 milhões de pessoas em 37 países, incluindo famílias deslocadas pela guerra no Líbano e regiões afetadas pelo ébola na República Democrática do Congo. As operações do Programa Alimentar Mundial incluem o pré-posicionamento de reservas alimentares, a distribuição da ajuda humanitária e a resposta a catástrofes naturais. Os Estados Unidos da América são o maior doador da agência, mas as suas contribuições reduziram-se para menos de metade, caindo de 2024 para 1,7 mil milhões de euros em 2025. No ano passado, a ONU tinha alertado que os cortes dos Estados Unidos da América nos programas alimentares de emergência seriam uma sentença de morte para milhões de pessoas que passam fome em todo o mundo. Em 2025, o financiamento humanitário dos Estados Unidos da América à ONU foi dividido por 4, atingindo menos de 3 mil milhões de euros. Quase 2,4 milhões de refugiados vão precisar de ser reinstalados no próximo ano, estimam as Nações Unidas, numa altura em que vários países, como os Estados Unidos, reduziram drasticamente o número de vagas de acolhimento. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados alertou sobre uma escassez de opções para as populações que não podem voltar para casa por causa da guerra, violência e perseguição e que enfrentam riscos no país de asilo. A Acnur instou o envolvimento de mais países, o aumento das cotas de refugiados e a aceleração do processamento. 2,7 milhões de pessoas de 43 países de origem que vivem em 76 países de asilo precisariam de ser reinstalados no próximo ano, de acordo com o relatório anual da Acnur. Os refugiados afegãos, o grupo mais afetado, são seguidos por pessoas do Sudão do Sul, Sudão e Síria, bem como refugiados Rohingya de Myanmar, que vivem em campos no Bangladesh. O número de refugiados que precisam de ser realocados caiu 6% em relação ao relatório do ano passado. Esta quebra deve-se parcialmente aos afegãos que retornaram do Irão e do Paquistão sob circunstâncias adversas e ao retorno voluntário à Síria após a queda do regime do presidente sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024. A OMS voltou a alertar a Europa de que precisa fazer mais para combater as mortes relacionadas com o calor. Foram mais de 200 mil só nos últimos 4 anos. O calor extremo levou diretamente a um aumento das doenças relacionadas com o calor e das mortes prematuras, todas elas evitáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde. A Europa é uma das regiões do mundo mais gravemente afetadas pelo aquecimento global, de acordo com a OMS. A maioria das mortes prematuras devido ao calor extremo ocorreu em Itália, seguida de Espanha, Alemanha e Grécia. O aumento das temperaturas globais, a rápida urbanização e o envelhecimento demográfico estão a convergir para aumentar tanto a exposição ao calor como a vulnerabilidade aos seus efeitos. Em conjunto, estes fatores estão a conduzir a uma carga crescente e desigualmente distribuída de doenças e mortes relacionadas com o calor e sublinham a necessidade de uma prevenção eficaz. Nas suas recomendações, a OMS sugeriu um vasto leque de medidas, desde a criação de mais sombra nas cidades e de redes de centros de arrefecimento, até aos serviços sociais que garantem que os idosos se mantêm hidratados. A Europa registrou no mês passado um dos maios mais quentes de sempre, durante uma onda de calor excepcionalmente precoce que o Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos da União Europeia alerta estar a tornar-se o novo normal. De acordo com o organismo europeu, maio foi o segundo mês mais quente registrado a nível mundial, um mês que viu a Grã-Bretanha, França, Irlanda e Portugal baterem os seus respectivos recordes, enquanto uma massa de ar quente proveniente do norte de África fez subir as temperaturas muito acima dos níveis normais. De acordo com o Copérnicos, à escala global, a temperatura média do ar à superfície atingiu 15,81 graus centígrados, valor apenas superado em maio de 2024. A temperatura média da superfície do mar também foi a segunda mais alta já registada, apenas atrás de maio de 2024, à medida que as condições evoluem para o padrão climático de aquecimento associado ao fenómeno El Niño. As previsões apontam que o próximo episódio do El Niño poderá ser um dos mais fortes já registados, elevando as temperaturas globais para níveis históricos em 2027.
Uma fragata russa disparou tiros de aviso contra um iate de bandeira britânica no Canal da Mancha. Não há registro de feridos ou danos materiais. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, foram lançados inicialmente foguetes de sinalização e sinais sonoros. Moscovo relata que o iate ficou a menos de 150 metros e o comandante abriu fogo de forma preventiva com armas de pequeno calibre. Uma outra fonte diz que os tiros foram disparados a cerca de 500 metros. O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou uma investigação ao incidente. Acrescentou que não está relacionado com a interseção de um petroleiro russo por fuzileiros britânicos no último domingo. O iate prosseguiu a viagem depois de uma verificação de segurança feita por uma embarcação enviada por Londres. 2 navios de patrulha da Marinha Britânica tinham estado a seguir a fragata russa antes dos disparos. Pequenas, discretas e sem fumo, as bolsas de nicotina estão a ganhar espaço em Portugal, mesmo antes de existirem regras claras para a sua comercialização. Colocam-se entre a gengiva e o lábio e libertam nicotina sem combustão. Durante meses, estes produtos foram vendidos em tabacarias e quiosques num vazio legal. A tabaqueira avançou este ano com a comercialização oficial das bolsas de nicotina em Portugal, desde que passaram a ser incluídas na lista de produtos tabágicos e com nicotina que pagam um imposto especial de consumo. A empresa defende que estas alternativas são menos nocivas do que o cigarro convencional. Os produtos de nicotina têm que ser regulamentados todos, porque a nicotina é aditiva. Então, o que é fundamental é que exista uma regulamentação que permita de comercializar estos produtos para o fumador adulto, pero também salvaguarde que os menores de idade não tenham acesso a estos produtos e que também estos produtos não sejam apelativos para este audience, que não é o target audience destes produtos, são os fumadores adultos que utilizam nicotina hoje, darles a eles uma alternativa com um impacto diferenciado face ao cigarro tradicional que utilizam hoje. Com sabores como menta, frutos vermelhos ou manga, estes produtos levantam preocupações entre os especialistas em saúde pública, que receiam que possam tornar-se mais apelativos para jovens e adultos não fumadores. Tem que ser banidos totalmente qualquer tipo de sabor, porque nós sabemos que os aromas aumentam muito a absorção e potenciam muito a dependência, e é a razão pela qual as crianças e os jovens gostam de usar estes produtos, sem dúvida nenhuma. Cada bolsa pode conter níveis de nicotina equivalentes a vários cigarros tradicionais. Apesar de não conterem tabaco, o potencial de dependência mantém-se e os riscos para a saúde também. Os efeitos no cérebro são talvez os mais preocupantes, sobretudo porque quem vai usar estes produtos são sobretudo as crianças e os adolescentes e também os adultos jovens. A nicotina prejudica o desenvolvimento do cérebro, interfere com as capacidades cognitivas e provoca alterações do comportamento. Agora o Governo prepara novas regras, restrições à publicidade, limites na venda e proibição de sabores e embalagens coloridas. A intenção é regular um mercado em expansão antes que chegue ainda mais longe. A Áustria venceu a Jordânia por 3-1 no Campeonato do Mundo na quarta-feira. O jogo marcou a estreia da Jordânia no Mundial e o regresso da Áustria após uma ausência de 28 anos. Lukas Mandl, eurodeputado austríaco, celebrou a vitória. It's an exciting morning from an Austrian perspective. It's the best start of the day you can have with this 3-1 win in a tough game in the beginning, in a thrilling game throughout the whole 90 plus 10 minutes. But what counts in the end is the result, and the result is very promising for the rest of the World Cup. O eurodeputado considerou ser normal que as pessoas com dupla nacionalidade possam escolher o país que representam. I think this is part of today's world, that even more and more people than ever before have more than one national identity due to their ancestors, due to their personal life story and so on. So it's absolutely fair enough that a player with, for example, Algerian roots like Lucas Zidane, the son of Zinedine Zidane, would play for Algeria while his father played for France. Estabelecendo paralelo entre o desporto e a política, o eurodeputado, cuja mãe é neerlandesa e o pai é austríaco, lembrou aos cidadãos da União Europeia que não são nacionais do Estado-membro em que residem que podem ainda assim concorrer às eleições para o Parlamento Europeu.
França, vice-campeã no Mundial do Qatar em 2022 e campeã em 2018, iniciou a campanha com uma vitória contra o Senegal em Nova Iorque, com o objetivo de conquistar 3 pontos vitais para liderar o grupo. A primeira parte terminou num empate sem golos entre as duas equipas. Aos 20 minutos da segunda parte, o avançado francês e superestrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, foi rápido a aproveitar o passe certeiro de Michael Olise e abriu o marcador. Menos de 20 minutos depois, Bradley Barcola, jogador do PSG, ampliou a vantagem e pôs os franceses a vencer por 2-0 aos 82 minutos. O Senegal reduziu a desvantagem aos 95 minutos, rompendo o compacto bloco defensivo francês. O golo foi de Ibrahim Mbaye. Mas a resposta não se fez esperar. Mbappé, em busca do recorde histórico de golos marcados, bisou com um golo espetacular de fora da área e tem agora 14 golos em mundiais. Os atuais campeões, Argentina, também entraram em campo esta terça-feira com uma vitória sobre a Argélia por 3-0 com um hat-trick de Lionel Messi, o primeiro da estrela numa fase final de um Mundial. Messi ultrapassa Mbappé e Miroslav Klose e é agora o melhor marcador de sempre em Mundiais. Duas seleções pouco habituais nos Mundiais, Noruega e Iraque, defrontaram-se no último jogo do dia. Os Vikings, liderados pelo avançado do Manchester City, Erling Haaland, impuseram-se por 4-1. Haaland marcou 2 golos nesta estreia em Mundiais, mantendo a excelente forma que demonstrou nas eliminatórias que garantiram à seleção o bilhete para o torneio.